Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos falar de moscas que infestam currais, principalmente os currais do setor leiteiro e causam enormes prejuízos. Eu vou comentar das tarifas dos Estados Unidos que, de maneira geral, poderão dar até um pequeno alívio ao mercado brasileiro. Eu vou conversar com Fábio Caggi. O Fábio, ele é gerente de assuntos regulatórios do Sindiveg e nós vamos falar da Colmeia Viva, um app que conecta agricultores e apicultores para proteger as abelhas. E vamos comentar também do javali e os seus híbridos que foram colocados na lista da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para controle populacional. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de moscas que infestam currais, principalmente do setor leiteiro, e causam enormes prejuízos. A presença de moscas domésticas nas propriedades leiteiras tornou-se um desafio crescente para a rotina de produção, com impactos diretos no desempenho dos rebanhos. Consultorias do setor alertam que o inseto comum, também em áreas urbanas, age como vetor de dezenas de patógenos, doenças, capazes de afetar a saúde animal e a qualidade do leite. A zootecnista Margarete Della Torre, ela aponta que o estresse provocado pela infestação reduz o consumo de alimentos e interfere no tempo de descanso das vacas, fatores ligados à queda na produtividade. E existe ainda risco de comprometimento da saúde do úbero do animal, dos tetos dos animais, o que pode elevar a contagem de células somáticas e prejudicar a qualidade final do leite, que é o produto. O controle ineficiente desses insetos resulta em aumento dos custos da fazenda, seja pelo tratamento de doenças ou pela queda na produção leiteira, pelo menos é o que alerta a zootecnista, que é da Vetoquinol Saúde Animal. Os prejuízos incluem maior incidência de enfermidades, como mastites, diarreias, salmoneloses, ceratoconjuntivite, verminoses, tuberculoses e inflamações umbilicais. A especialista da Vetoquinol, ela destaca em seu contexto que falhas no controle elevam com custos, tratamentos e ampliam perdas produtivas. Para melhorar o manejo, a orientação é adotar estratégias integradas envolvendo cuidados com esterqueiras, silos e resíduos orgânicos, além do uso direcionado de inseticidas específicos. E nesse cenário, a Vetoquinol Saúde Animal, ela oferece uma opção formulada com atrativo sexual e ingredientes voltados ao controle da mosca doméstica, aplicada em pontos de maior concentração do inseto. O controle das moscas deve ser estratégico e eficiente, evitando desperdício com medicamentos inadequados. Um bom plano envolve o manejo correto de esterqueiras, silos, resíduos orgânicos e aplicação de inseticidas específicos para a mosca, orienta a profissional da Vetoquinol Saúde Animal. E agora vamos comentar das tarifas lá dos Estados Unidos, que de maneira geral, essas tarifas elas poderão dar um pequeno alívio ao mercado brasileiro. O governo dos Estados Unidos, sob a administração de Donald Trump, ele publicou uma nova ordem executiva no dia 14 de novembro, que trouxe um alívio limitado e confuso para o comércio exterior, principalmente o nosso aqui, o brasileiro. A medida ela altera o anexo 2 da ordem executiva que,
desde abril, define as exceções à tarifa recíproca de 10% aplicada pelos Estados Unidos. A nova ordem executiva anula a cobrança recíproca de 10% para os produtos listados no anexo, atualizado, e para outros que já haviam sido previamente excepcionados. Produtos como carne bovina, café e algumas frutas constam nesse anexo. As frutas que já estavam na lista de exceções estão isentas de qualquer tarifa. A decisão também isenta totalmente o suco de laranja e aumenta a cota de produtos com alíquota zero. Especialistas e fontes ligadas ao governo indicam que essas decisões elas foram influenciadas pela pressão dos consumidores norte-americanos, devido à inflação. Por exemplo, o café estava subindo 21% nos Estados Unidos, levando à derrubada da ordem executiva de abril, que impunha 10% para todos os países. O governo americano classificou a retirada desses produtos da lista de itens sujeitos à sobretaxa como necessária e apropriada para lidar com a emergência nacional declarada. Apesar da flexibilização dos 10%, a tarifa adicional de 40% aplicada ao Brasil a partir de julho e agosto ainda segue mantida. Essa tarifa adicional somada aos 10% originais, ela totalizava uma sobretaxação acumulada de 50% para o Brasil. A nova ordem executiva elimina apenas a cobrança de 10%. Por isso, produtos como café, carne bovina, mesmo retirados da tarifa dos 10%, ainda continuam sujeitos à cobrança de 40%. O vice-presidente do Brasil, o senhor Geraldo Alckmin, ele apontou que a situação do café, mesmo com a redução de 10%, não traz competitividade ao produto brasileiro, que ficou com uma alíquota de 40%. E agora você vai ver que o javali e os seus híbridos, eles foram colocados na lista da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para controle populacional. O javali europeu e os seus híbridos, eles foram oficialmente classificados como praga em Minas Gerais, abrindo um caminho para o controle populacional da espécie lá no estado. Em votação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, os deputados estaduais autorizaram o manejo sustentável e a caça do suídeo exócto. A decisão legislativa responde aos graves impactos ambientais e socioeconômicos causados pelo animal que foi introduzido no sul do Brasil na década de 1960 e se espalhou devido à sua agressividade, alta capacidade de adaptação e ausência de predadores naturais. A nova legislação estabelece um marco regulatório claro para o controle. A caça em propriedades privadas exigirá autorização da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é a SEAPA, enquanto o manejo em áreas públicas ou unidades de conservação dependerá da permissão do órgão ambiental estadual. Para organizar as ações, esse projeto cria 2 novos instrumentos: a Rede Estadual de Controle do Javali e o Cadastro Estadual de Controle de Fauna Invasora, que visam garantir a governança e o registro das atividades. O texto também aborda pontos específicos, como a autorização da caça esportiva dentro dos parâmetros legais, e a comercialização da carne está restrita a fêmeas e provenientes de abate sanitário autorizado. Produtores rurais que realizarem o controle por meios próprios em suas terras ficam dispensados de autorização prévia, embora o registro digital da ação seja estimulado. A nova lei mineira, que complementa a norma federal, ela foi aprovada apesar do voto contrário de deputados ligados à causa animal. O tema, no entanto, segue em debate nacional com o IBAMA, rediscutindo as regras, e o Supremo Tribunal Federal analisando ações
de entidades de defesa dos animais, o que eleva a chance de a nova lei estadual também ser questionada na Corte. E agora vamos falar do mercado do leite. O Brasil ainda continua importando muito leite do Mercosul. E isso causa prejuízos, principalmente aos pequenos e médios produtores. Confira. O saldo da balança comercial de produtos lácteos voltou a piorar neste mês. As exportações recuaram enquanto as importações aumentaram no mês de outubro em relação a setembro, resultando em um saldo negativo de 203,7 milhões de litros em equivalente leite. Em outubro, mês passado, as exportações de lácteos totalizaram 4,4 milhões de litros em equivalente leite, representando uma retração de 23% em relação ao mês anterior. Porém, seguiram em um patamar similar ao total exportado em outubro do ano passado. No entanto, no acumulado de janeiro a outubro deste ano, as exportações ainda registraram quedas de 26,2% em comparação com o mesmo período de 2024. E esse descompasso entre oferta e demanda continua pressionando os preços internacionais. O último leilão do GDT, ele registrou novas quedas, reduzindo também os preços aqui no Mercosul, o que ajuda na competitividade da Argentina e do Uruguai. E esse cenário, ele voltou a impulsionar as importações, repetindo o movimento do mês anterior. As importações avançaram em outubro cerca de 8,2%, totalizando 208 milhões de litros no período. Em comparação com outubro de 2024, o incremento foi menor, próximo de 2,3%. Já no acumulado de janeiro a outubro deste ano, as importações registraram quedas de 4%, frente ao mesmo período do ano passado. Agora, de janeiro a outubro, o volume importado ainda está 4% abaixo do ano passado, mas a pressão de oferta do Mercosul mantém as compras externas em níveis semelhantes ao do segundo semestre do ano passado. Assim mesmo, com um acumulado menor. As importações, elas voltam a ganhar peso na reta final de 2025. Já no mercado interno, a expectativa de maior produção e os preços mais baixos dos lácteos tendem a reduzir o apetite por importações. Porém, por outro lado, a oferta é forte da Argentina e do Uruguai, ajuda a manter o fluxo exportador desses países para o Brasil. Além disso, a volatilidade do dólar continua sendo um fator muito decisivo para o setor. Resumindo tudo isso, entra ano, sai ano, reunião federal, estadual, municipal, sindicato e federações e tal, e a coisa continua do mesmo jeito e o produtor é quem está pagando para produzir. Infelizmente. E você que é pequeno e médio produtor, fique atento, porque a coisa pode apertar muito do seu lado. E depois do intervalo eu vou conversar com Fábio Cage, gerente de assuntos regulatórios do Sindiveg. Nós vamos falar da Colmeia Viva, um app que conecta agricultores e apicultores para proteger as abelhas. Nós voltamos já, é um minuto só. E aí, vamos que vamos juntos nesta sexta com o Jornal do Meio-Dia. Mais um caso de violência entre torcedores em Goiânia. Um homem foi baleado na porta da casa dele, no setor Itaipu, por membros de uma organizada da capital. Uma pessoa foi presa e a outra está foragida. A vítima segue internada no Hugo. É ao vivo, a partir do 12h15, comigo, Luciana Finhold, eu tô te esperando. Oferecimento Moinho Fino,
Coisas boas atraem coisas boas. Que tal um puríssimo café? Toda semana são diversos ganhadores em todo o estado que acreditaram na sua sorte e realizaram seus sonhos. Você também pode realizar seus sonhos com o Goiás da Sorte. Neste domingo tem 120 mil reais em prêmios esperando por você. Isso mesmo, 120 mil em prêmios para você realizar seus sonhos. São muitas chances de você sair do aperto. Compre seu Goiás da Sorte nos pontos de revenda, site ou aplicativo. Goiás da Sorte, sua felicidade é aqui. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pátria Agronegócios. Consultoria especializada no mercado agropecuário. A MP do Agro liberou recursos para você que precisa de fôlego para produzir. É crédito com condições especiais para quem teve imprevistos na produção e precisa reorganizar suas finanças. É parceria para você seguir em frente, produzindo e crescendo. Porque a força do agro vem da nossa gente. E esse novo crédito é para você reorganizar suas finanças. Fale com seu gerente. De segunda a sexta, 10h15 da noite. Pro Brasil inteiro. Programa do Ratinho. Toda semana são diversos ganhadores em todo o estado que acreditaram na sua sorte e realizaram seus sonhos. Você também pode realizar seus sonhos com o Goiás da Sorte. Neste domingo tem 120 mil reais em prêmios esperando por você. Isso mesmo, 120 mil em prêmios para você realizar seus sonhos. São muitas chances de você sair do aperto. Compre seu Goiás da Sorte nos pontos de revenda, site ou aplicativo. Goiás da Sorte, sua felicidade é aqui. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. Coisas boas atraem coisas boas. Que tal um puríssimo café? Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Fábio Cage. O Fábio ele é gerente de assuntos regulatórios do Sindiveg e nós vamos falar de um tema que é muito importante, principalmente agora. Está se falando em COP30, em planeta, em esquentamento de planeta, uma série de coisas. E muita gente está deixando a nossa abelhinha de lado. E nós vamos falar exatamente sobre um projeto muito interessante, um trabalho interessante, que é chamado de Colmeia Viva. É um app, um aplicativo que conecta agricultores e apicultores exatamente para proteger as abelhas. Fábio Cage, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui, tudo bem, Fábio? Bom dia, é um prazer de novo estar no seu programa. Fábio, como eu citei aí, nós estamos aí com a COP30 e todo mundo falando em aquecimento do planeta, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e fazer aquilo outro. E recentemente saiu um artigo, eu não me lembro se foi numa revista científica americana ou da Europa, dizendo o seguinte, que se nós acabarmos com as abelhas, o ser humano morre. Acaba com o ser humano. Quer dizer, é um alerta muito sério esse, não é? Olha, é um alerta, assim, é sempre importante a gente pensar na preservação ambiental. Assim, claro. Eu trabalho para a indústria de defensivos, a indústria de defensivos trabalha desenvolvendo novos produtos, pensando sempre nessa característica ambiental, né, de que a gente tenha produtos cada vez mais seguros para o ambiente. Né? E é inegável o papel que os polinizadores têm. A gente sempre resume nas abelhas e a gente vê a imagem da abelha europeia africanizada, aquela que produz o mel. A gente sempre tem essa imagem desse agente polinizador. Né?
Mas a gente tem borboletas, a gente tem microvespas, a gente tem os meliponídeos, que são as abelhas sem ferrão inativas, né? Então, assim, a preservação ambiental dos polinizadores, ela começa pela própria preservação ambiental dos ambientes de mata e tal, e nisso o Brasil é um exemplo para o mundo até. Né? Bom, e como é que está, vamos dizer, hoje, essa relação entre indústria, que tem que produzir um determinado produto para garantir a sustentabilidade do ser humano, comida, e, ao mesmo tempo, proteger o meio ambiente com as aplicações que são utilizadas no meio agropecuário. Porque não é difícil, ou melhor, não é fácil a gente ter um equilíbrio dentro desse processo. O ser humano está crescendo assustadoramente. Nós temos que aumentar o consumo, nós temos que aumentar a quantidade, o volume de alimentos. Então, é muito complicado, mas eu acho, no meu modo de ver, e pelo que a gente conversa, estuda, lê, existe uma preocupação muito grande das indústrias também, né? Cada produto, para ser desenvolvido, ele demora em algo ao redor de 12 anos de período de desenvolvimento, né? E são investidos ao redor de 300 milhões de dólares para desenvolver um novo produto. E necessariamente qualquer novo defensivo agrícola, ele vai ter que ser melhor, tanto ambientalmente, como toxicologicamente, como na eficácia do que os produtos que eram antigos. Até brinco que não existe projeto de pioria, sempre o projeto é para melhoria. Né? Então, se alguém gasta tanto dinheiro para desenvolver um novo produto, é para desenvolver um produto necessariamente melhor. Né? Então, a indústria é consciente de todos esses fatores da mudança da sociedade e da mudança do ambiente em que a gente vive hoje, e ela investe muito dinheiro para lançar um novo produto. Né? Então, assim, o papel primordial da indústria é desenvolver bons produtos que vão garantir essa preservação ambiental. Você citou aí também o desafio que a gente tem a produção. Né? A gente tem a necessidade de produtividades cada vez maior, né? A gente precisa de produções crescentes. Tem um número que é muito, muito legal, muito interessante, que assim, o ser humano demorou quase 1.700 anos para chegar aí na população de 1 bilhão de pessoas. Né? A estimativa é que a gente chegue em 10 bilhões em 2050. E nos últimos anos, a gente tem esse crescimento que a gente demorou 1.700 anos para chegar em 1 bilhão de pessoas. O acréscimo de 1 bilhão de pessoas hoje acontece a cada 10 anos. Né? Então, assim, a necessidade de alimentos ele aumenta exponencialmente e é um fator demográfico. Não adianta, a gente tem muita gente e agora, cada vez mais, o crescimento populacional. Por mais que a gente pense que hoje a gente tem menos filhos, a gente vê uma população crescente no mundo. É verdade. Agora, me fala um pouquinho desse trabalho, dessa Colmeia Viva, desse aplicativo Colmeia Viva. Olha, o Colmeia Viva tem um aplicativo, ele é uma iniciativa por parte das indústrias, né, para a preservação dos polinizadores. O que a gente passou a perceber? Que existe uma necessidade de que a aplicação dos produtos defensivos seja feita de uma forma correta para a preservação dos polinizadores, né, e que isso nos ajude a aumentar a produtividade, né, mas preservando também os polinizadores. Tá? Então, basicamente, a abelha é um inseto. Ela, durante o dia, ela voa, esse é um inseto que está voando dentro do ambiente, né? E se ele receber uma pulverização de inseticidas, existe, obviamente, depende da característica do inseticida, né? Mas existe, sim, uma chance de mortalidade de abelhas. Né? Só que essa mortalidade pode ser reduzida e até quase zerada se você tomar medidas de proteção. E a principal delas é a de comunicação entre o apicultor e o agricultor. Se eu sou apicultor e sei que vai existir uma pulverização na quinta-feira, eu posso ir na terça-feira na minha colmeia, na quarta-feira, e colocar uma espuma na saída ou até uma telinha que impede a saída das abelhas para forragear no campo, né? E ela acaba não trazendo essa carga de inseticidas para dentro da sua colmeia.
Toda vez que isso é feito, a gente nota resultados, a gente levantou dados de pesquisa científica, que isso reduz drasticamente a mortalidade de abelhas no campo. Então, quando a gente vê relatos hoje em dia de que, olha, em tal lugar foi feita a aplicação de inseticidas e morreu não sei quantas mil colmeias, e às vezes até transforma em milhões de abelhas e tal, essa mortalidade poderia ser evitada com uma medida muito simples, tirando a colmeia daquele pasto apícola naquele momento, né? Ou então simplesmente impedindo o acesso da abelha por alguns 2 ou 3 dias ali, né? Então, a comunicação é a chave. Para facilitar a comunicação, a gente desenvolveu um aplicativo no qual o agricultor informa as suas áreas de pulverização, o apicultor também informa onde ele tem as colmeias e ele permite a conversa entre esses dois entes, né? A conversa eletrônica para falar assim, olha, eu sei que vai ser emitido um alerta eletrônico de pulverização naquela área para poder realizar esse manejo. Bom, então, saída tem. É uma questão de bom senso de um lado, do outro. Eu não diria nem entrar num acordo, mas uma questão, vamos dizer, até de sobrevivência dos negócios. Porque eu preciso pulverizar minha lavoura e o outro precisa do mel. Então, é uma questão mais de, talvez até um trabalho mais a miúde em relação a sindicatos rurais, prefeituras. Quer dizer, uma simples conversa, né, Fábio? Acho que, assim, toda vez que a gente sempre reforça a importância da comunicação nesse manejo apícola, né? Assim, enquanto não existir boa vontade das duas partes, o que existe é briga, né? Só isso. Então, e tem a famosa frase que quando um não quer, 2 não brigam. É verdade. Então, assim, conversando, todo mundo se entende. É verdade. São manejos, mas muito simples, né? Se eu, por exemplo, olha, eu tinha programação de pulverizar aquele lote na quinta-feira, mas meu vizinho, apicultor, falou assim, olha, eu não posso ir lá hoje e tal, fechar minha colmeia, você não poderia pulverizar esse lote especificamente aqui na sexta-feira? Né? Isso é muito simples, né? Todo agricultor consegue falar assim, olha, eu não vou pulverizar aqui, vou pulverizar então um outro lote que está mais longe lá e tal. Entendi. E amanhã eu volto a pulverizar aqui. Né? Então, além do aplicativo, né, o aplicativo é só uma ferramenta. O princípio principal aqui é que a gente tenha comunicação entre as partes. É isso aí. Concordo em gênero, número e grau. É uma questão de bom senso. E por incrível que pareça, a maioria das lavouras, a maioria das colmeias estão principalmente em cidades do interior. Nada custa, às vezes, até uma lembrança num programa de rádio. Ó, pessoal da região tal, ó, toma cuidado aí, vão pulverizar dia tal. Então, se você tem abelha, sabe, uma questão de 2 minutos você manda um recado para 80, 100, 200, 10 mil pessoas. Sabe, é uma questão de, como o Fábio falou, de comunicação. Bom, e você que está nos acompanhando, se quiser conhecer esse Colmeia Viva no aplicativo, você pode colocar lá no Google Colmeia Viva que você vai achar esse aplicativo tranquilamente. Isso é um mega de um trabalho que está sendo feito, Sindiveg e as indústrias de produtos químicos, para ver se a gente tenta, pelo menos, melhorar o nosso ambiente e proteger as nossas abelhas, que são muito importantes para a nossa sobrevivência. Fábio Cage, gerente de assuntos regulatórios do Sindiveg, mais uma vez, muito obrigado. Uma conversa legal, bacana, boa, instrutiva, e é isso que nós estamos precisando, meu irmão. Qualquer coisa eu estou à disposição, pode nos procurar, que será um prazer colocar no ar, tá bom? Muito obrigado. De nossa parte também, nós agradecemos, nos colocamos à disposição, tanto de você como dos espectadores do programa. Muito obrigado, Fábio. Bom dia. Bom dia. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: poucos aceitam o fardo da própria vitória. A maioria desiste dos sonhos quando eles se tornam possíveis. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A melhor maneira de se informar sobre os acontecimentos do dia. Hoje, às 7h20 da noite, no Jornal Serra Dourada.